Bom dia, tudo bem com vocês? Estão gostando da sequência de episódios? Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, bem polêmico até, que são os carboidratos. Qual que é a pergunta de hoje? Os carboidratos são realmente vilões? Por que esse tema é muito importante? O que eu mais vejo no consultório? São pessoas que já conseguiram perder peso? Sim, a grande maioria já tentou outras vezes. Elas vêm aqui quando veem que estão recuperando o peso. E por que isso acontece? É mais fácil eu colocar a culpa na pessoa. Você não seguiu, você não se comportou, você não seguiu o plano. Mas será que não foi o plano que foi radical demais? Então eu tenho muitos pacientes aqui que fazem o que eu chamo de dieta heróica. O que é a dieta heróica? A pessoa respira fundo, corta todos os alimentos que ela considera engordativos e faz o máximo tempo possível. Essa estratégia realmente perde peso rapidamente. O duro que isso anima a pessoa e ela continua fazendo até a hora dela atingir o platô. Quando ela atinge o platô, ela percebe que está com uma dieta irreal na mão. Porque ela vai ter que manter aquela estratégia para manter o peso perdido, o que é inviável. Por qual motivo? Porque o carboidrato é o mais importante dos nutrientes. E eu vou falar por que ele é um dos mais importantes. Veja bem, não é à toa que a recomendação de carboidratos é de 45% a 60%, em algumas fontes isso varia, mas é cerca de metade da alimentação humana recomendada é baseada em carboidratos. Então, será que todo mundo que faz essas recomendações está errado? Então, por que então tanto se fala e tanto se faz dietas chamadas low carb? Por um motivo simples, elas são fáceis de entender. Uma vez que elas são fáceis de entender, a pessoa consegue se comprometer mais com esse tipo de dieta, porque é simplesmente aquele heroísmo que eu falei. Eu tenho uma lista do que não pode comer de jeito nenhum, até o momento que a pessoa para de perder peso. Muitas vezes ela perde realmente 5, 10, 15 quilos, numa velocidade bem animadora. Mas esse é um pensamento de curto prazo. Como eu disse, a maioria dos pacientes que vêm aqui consultar com a gente foram pessoas que já perderam peso no passado. Elas procuram porque elas estão recuperando o peso. Tá? Então, quando a pessoa se dá conta que ela tem nas mãos uma dieta muito utópica, ela fica desesperada porque ela se dá conta de ou eu vivo nessa restrição absurda, o que torna a dieta muito monótona, por toda a vida, senão eu engordo. Isso até aumenta o drama da pessoa, porque ela fica pensando assim, eu não sou capaz de viver sem carboidratos. Claro que não, ninguém é. Só que ela pensa que é falta de força de vontade, que é sem vergonhice dela. Então, por isso esse tema é tão importante, porque as pessoas têm uma ideia absoluta e incontestável de que o carboidrato é realmente um vilão. E eu vou falar para vocês que a resposta para a pergunta de hoje é: será que eles são realmente vilões? Então, será que todos os nutricionistas do mundo recomendam metade da alimentação em carboidratos por alguma conspiração? Por que o carboidrato é tão importante? Vamos lá. Eles não têm a função só de nutrir o corpo humano. Eles têm função de proteger o corpo humano, têm função de comunicação celular. Mas o mais importante, a fonte preferencial de energia do corpo são os carboidratos. Quem nunca começou uma dieta dessas heróicas e começou a passar mal na academia? De tontura, de hipoglicemia. Tá? Então, como é que pode a gente estar fazendo uma estratégia em que a pessoa fica pior? Só porque ela perde peso no curto prazo rapidamente, será que vale a pena? Então vejam, mesmo se eu tiver uma estratégia buscando ganho de massa muscular como uma estratégia para perda de gordura, ambas vão precisar de energia para a execução de atividade física.
É a atividade física que vai otimizar aquele emagrecimento ou aquele ganho de massa muscular que a gente deseja. Só que como eu vou fazer isso se eu não estiver usando a minha fonte preferencial de energia? Certo? Daí vem aquela discussão de quem defende a dieta low carb. Sim, daí você vai usar outra fonte, quando você não tem os carboidratos, tá? O que gera a situação chamada de cetose. Então a cetose, para esse grupo, ele é buscado. Mas será que a cetose não é um mecanismo de emergência? Será que ele é realmente tão útil assim? Afinal, comendo menos carboidratos, é muito improvável que eu consiga manter as mesmas calorias de antes, uma vez que o carboidrato é tão importante. Então é importante colocar os pingos nos is também, de onde é que está o grande mérito desse tipo de dieta? Na simplicidade. Você dá uma lista do que não é para a pessoa comer e ela que se vire, essa é a verdade. Então, como são alimentos muito comuns, a grande maioria esmagadora da população come mais carboidratos e isso é o recomendado. Então é mais prático que eu simplesmente proíba os carboidratos ou simplesmente reduza sem cortar tudo. Tá? Aquelas pessoas que falam que não é tão radical assim. Sim, quando não é tão radical assim, o resultado também não é tão radical assim. Certo? O que eu me preocupo mais é assim, como é que essa pessoa vai manter uma estratégia de longo prazo de exercício regular se ela não tem energia para isso? Ah, ela pode usar o ciclo anaeróbio, onde ela vai lá e queima gordura como fonte alternativa. Isso é real, isso é verdade. Só que o que acontece? Essa pessoa ela faz estratégia apenas enquanto vê o peso cair. É o motor da dieta da pessoa. Então o heroísmo é tão radical que enquanto estiver vendo o peso cair, e isso é animador, isso é incontestável que a dieta low carb ela perde mais rápido peso no curto prazo, a pessoa continua, afinal ela está sendo premiada com a redução do peso. Mas se eu não tiver sustentabilidade nesse emagrecimento, adianta? Uma vez que cada tentativa de perda de peso, nós arriscamos perder massa muscular. Ah, mas daí você tem que fazer bastante exercício para que você não preserve alguma massa magra, correto? E a energia para o exercício, certo? Então, uma outra discussão legal nessa história de carboidratos é a seguinte: o nosso corpo ele se adapta a qualquer estímulo, só demora um tempo para se adaptar. É como um exemplo frequentemente utilizado: um carro que está a 120 por hora na estrada, na hora que você vê uma lombada, você tem que frear rapidamente. E naquele momento dá até uma náusea quando você é obrigado a pisar no freio muito rápido. Mas o carro reduz a velocidade e a náusea passa. Então essa fase de adaptação para a dieta acontece também na redução de calorias. Ela acontece na redução de carboidratos, acontece no jejum intermitente. Então, se essa estratégia de adaptação ela vai acontecer em qualquer dieta, por que eu vou escolher aquela que eu não vou manter por toda a vida? Então, o que eu mais tenho observado aqui são pessoas frustradas de não conseguirem manter o peso e não de não conseguirem emagrecer. Se eu conseguisse só emagrecer com essa dieta, depois eu rebalanceasse a dieta, isso seria uma possibilidade. Só que a pessoa está tão doutrinada com a ideia de que o carboidrato é um vilão, que ela simplesmente não consegue trocar de dieta. É assim, ou ela faz a dieta radical, ou ela larga e volta a comer livremente. Certo? Então isso eu estou deixando bem claro para vocês a minha posição, claro, referenciando para vocês que isso é a minha opinião. Muita gente discorda frontalmente. Eu até tenho conversado com alguns colegas defensores dessa estratégia para que a gente faça uma live conjunta para discutir isso mais a fundo, porque ninguém está totalmente certo em tudo, né? Então é legal a gente ter o contraponto, né? Por exemplo, um ponto extremamente crucial da discussão de carboidratos é uma coisa que poucas pessoas sabem. De onde que vêm as fibras? Vocês sabem o que são as fibras tão faladas
para a saúde? São carboidratos que não foram digeridos. Então, as ligações químicas, chamadas ligações glicosídicas, que constituem os carboidratos, elas têm dois tipos, as ligações alfa e as ligações beta. As ligações alfa são digeríveis, são absorvidas no intestino, são aquelas associadas à nutrição. Já as ligações beta, elas permitem que esse carboidrato não seja digerido. Tá? Então, exatamente o que são as fibras? São carboidratos que não são digeridos, que diminuem o trânsito intestinal, agindo como se fosse uma vassoura. Tá? Então, eles limpam aquele excesso de gordura da luz intestinal, limpam os resíduos alimentares. O que nós mais observamos nos pacientes que restringem carboidratos? Que eu estou comendo também menos fibras. Então, uma das críticas à dieta low carb é justamente ela ser pobre em fibras. Então, é muito comum eu ver pacientes felizes com a perda de peso, isso é louvável, eu sempre fico feliz que a pessoa consiga perder peso, seja lá como for que ela conseguiu perder, porque melhora demais a saúde da pessoa. Porém, os níveis de colesterol ficam extremamente mais altos. E o que acontece? A gente acaba achando que foi porque eu comi muitas proteínas e gorduras. Será? Ou porque não foi porque eu não comi os carboidratos que limpavam o intestino? Então, se eu retiro um mecanismo de defesa do corpo, não é de se esperar, então, que eu tenha um nível de colesterol bem mais aumentado? Existe a discussão, sim, de será que as gorduras elas são totalmente maléficas ou se elas não são realmente benéficas para a saúde cardíaca? Esse é um dos temas de um dos próximos episódios. Já adiantando que esse é um assunto interessante também. Então, você não vê grandes variações decorrentes da restrição de gorduras na redução de colesterol. Você não vê isso também quando a pessoa simplesmente está comendo mais. A variação é pequena. Por quê? Porque a produção hepática de colesterol ela se balanceia com a absorção intestinal. Então, um funciona como se fosse um sistema tampão do outro. Então, aquela pessoa que entende que o colesterol pode ser reduzido apenas com dieta, ele vai ter uma redução no máximo 15% do colesterol. Essa redução ela tem que ser, para ser significativa, de 30% e em casos graves de 50%. Então a dieta insuficiente, ela é insuficiente para permitir um controle significativo do colesterol. Então por que o colesterol aumenta tanto em dietas low carb? Não é pelo aumento da ingesta de gorduras, é porque o carboidrato que impedia daquele excesso de colesterol ficar na luz intestinal e ser absorvido foi reduzido drasticamente, certo? Não à toa, toda recomendação nutricional preconiza o aumento da ingestão de fibras. Outra coisa, essa diminuição de trânsito intestinal, ela reduz os níveis de glicose, reduz os níveis de insulina e, acima de tudo, promovem saciedade, certo? Então, como é que eu consigo convencer uma pessoa de que ela está fazendo uma boa estratégia nutricional se eu diminuo as fibras dela? Correto? Mas existe também outro contraponto. Tá, então por que eu não tenho fome? Realmente, as proteínas têm um potencial sacietógeno maior, certo? Porém, será que não foi por aquela adaptação à estratégia alimentar, tornada fácil por uma mera lista do que não podemos comer? Então, essa facilidade a gente vê mais claramente nas estratégias de jejum intermitente. Então, o jejum intermitente ele é ainda mais simples de entender. Tá? Então, muitas pessoas se encontram nesse tipo de estratégia, e melhor do que não se encontrar nenhuma estratégia, pelo menos alguma que a ajude. Só que vejam, por que o jejum intermitente então não aumenta tanto o colesterol? Porque ele não age no nutriente, ele age na rotina da pessoa. Existe um horário permitido para alimentação e um horário proibido. Não há como ser mais simples uma dieta que essa. Então é muito comum que as pessoas, assim, elas estão tão doutrinadas com a história do carboidrato,
Quando elas fazem o jejum intermitente, tem gente que preconiza juntar as duas dietas. Isso eu acho um absurdo, porque afinal já é difícil seguir uma dieta, você vai lá e associa uma segunda. Elas só são associadas porque ambas não se baseiam diretamente em calorias, como eu já falei no episódio anterior. Se elas não se baseiam primariamente no que importa, é natural que as duas possam falhar. Daí tiveram a brilhante ideia de juntar uma com a outra. Aí que ficou irreal mesmo, né? Porque a pessoa tem só 8 horas no dia para comer, 8 a 10 horas, e ainda por cima é privada de tudo quanto é alimento. Tá? Você pode comer lá carne, ovo, salada. A gente sabe que não é tão radical assim, mas não tem como essa dieta não ficar de certa forma monótona. Tá? Um dos defensores da famosa dieta Dukan, Pierre Dukan, ele contornou de uma forma um pouco inteligente. Ele preconiza o uso de aveia diariamente. É uma situação que contorna um pouco esse déficit de fibras realmente. Tá? Então, essa é uma estratégia que, apesar da sua agressividade, porque tem aquela semana de ataque, tá? A semana de ataque é mais heróica que a semana de ataque da dieta Dukan não existe. Ou as estratégias de dieta cetogênica. É importante lembrar que o grande mérito dessas dietas é de ser absoluto radicalismo. Então a pessoa está numa rotina, de repente ela muda abruptamente para uma outra vida, como se ela fosse agora nunca mais voltar para a vida anterior. Certo? Então, a pessoa vai se acostumar com qualquer estratégia. Se ela fizer o jejum direitinho, se ela fizer a restrição de carboidratos direitinho, se ela tiver o controle de calorias, que eu defendo, direitinho, ela vai se acostumar com todas as dietas, às vezes em menos de uma semana, se não for no bendito dia do lixo do fim de semana. Então essa pessoa ela vai se acostumar com qualquer uma das estratégias. E você colocar isso no mérito das proteínas, isso não é verdade. Você vê todas as pessoas tendo dificuldade para entrar na dieta e se acostumam com todas as dietas se elas forem bem feitas. Então será que não era melhor começar com uma estratégia mais realista? Certo? Outra coisa interessante que tem se falado bastante sobre microbiota intestinal. Tá? É certo que as populações bacterianas, existem as chamadas bactérias boas e as ruins. Então são bilhões de bactérias que competem entre si. E na obesidade há uma diferença significativa entre as classes principais de bactérias. Quais são os nutrientes que mais alimentam as bactérias boas da flora intestinal? Os carboidratos. Logo, eu estou comprometendo a minha flora intestinal retirando abruptamente o carboidrato da dieta. Mesmo que eu reduza pouco, eu estou alimentando menos as bactérias úteis. Certo? Então, outra coisa, há uma comprovação de que a dieta mais rica em fibras, ela previne a proliferação cancerígena, especialmente em nível de intestino. Então, é difícil passar isso para as pessoas porque é uma prevenção de vários anos. Tá? Mas não é à toa que recomenda-se a ingestão de fibras, que como nós vimos, são os carboidratos não digeríveis. Tá? Tanto é que, por exemplo, o FDA recomenda de 25 a 35 gramas por dia de fibras. Tá? Para você saber isso, você vai precisar usar algum aplicativo. Tá? Dá para a gente ver o rótulo? Sim, mas a dieta já ficou um pouco fora da realidade. Então hoje, com a facilidade dos aplicativos, dá para ter uma noção muito mais exata do que está acontecendo. Tá? Alguns cuidados com essa ingestão de fibras. Que você tome mais água, tá? Porque essa fibra que vai absorver a água e vai tornar as fezes mais moles, para prevenir constipação e tudo mais. Só que se não há um aumento concomitante da água, vai haver, com certeza, até cólica. Tá? Então o paciente ele fica realmente se sentindo muito mal, quando ele só aumenta a ingestão de fibras. Tá? Então, assim, quais seriam opções boas de ingestão de fibra alimentar? Uma das principais é a ingestão de fruta com casca. Tá? Assim como cereais integrais, tudo, tem alguns legumes que dá para a gente utilizar, mas principalmente as frutas com casca. Vou dar uns exemplos aqui. Maçã, principalmente, pera,
morango, framboesa, laranja, amora. Então essas são frutas que elas vão ter um benefício em termos de fibras, tá? Mas de legumes, até cebola tem, alho, alcachofra. Alcachofra não é tão comum, mas milho é bastante comum, brócolis também. Tá? Então são alimentos que nós incluímos na dieta, você vai garantir o maior aporte de fibras, certo? Então assim, o pão integral, isso nós já sabemos, a aveia, como eu citei agora, a sugestão do Dr. Ducan, tá? Mas outros fatores que têm fibra são feijão, lentilha. Então perceba como é que dá para fazer uma dieta muito mais saudável e muito mais nutricionalmente orientada com o uso de alimentos reais, mas todos os alimentos, não proibindo algum alimento, certo? Nós vamos ver que existem os carboidratos do mal, tá? Vamos falar sobre isso. Então, o que a gente vê? Existem trabalhos mostrando que a frutose é um disacarídeo, então é um carboidrato também, e que, por exemplo, a sacarose é o açúcar. Todo mundo sabe o mal do açúcar, tá? Mas se você pegar a frutose das frutas, curiosamente as frutas têm pouca frutose, tá? Então elas têm a chamada baixa carga glicêmica. Existe uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. O índice é o potencial daquele alimento de aumentar a glicemia. Carga glicêmica é quando você associa esse índice com a quantidade de carboidratos do alimento. Então há alimentos que realmente são absorvidos rapidamente, como abacaxi, mas eles têm baixa carga glicêmica, tá? Então, tendo pouca fritose, mas as frutas elas são ricas em quê? Em antioxidantes, em vitaminas, tá? E principalmente em fibras solúveis, certo? Então, quando eu vejo alguém falando que cortou frutas, eu penso assim, nossa, que dieta brilhante. Está se privando de toda a parte nutricional da dieta. Da mesma forma, a gente vê muita crítica à lactose, tá? E isso é muito comum, essa crítica da lactose. Por quê? Porque existem pessoas com intolerância à lactose que realmente ficam sintomáticas, certo? Existe a intolerância à lactose, ela tem que ser tratada, tá? Mas uma das críticas é do potencial inflamatório. Não há fundamento comprovado de potencial inflamatório de leite, tá? Até fisiculturistas, eles discutem que o leite ele prejudicaria a definição muscular. Isso não faz sentido algum. O leite não só fornece proteínas de lenta absorção, garantindo o aporte proteico, como ainda por cima que o leite ele é extremamente saudável em termos de cálcio também, tá? Então é lógico, se essa pessoa tem algum sintoma com o leite, ela vai ter que usar as formas sem lactose, não há dúvida. Mas o uso de laticínios, ele contribui não só para a perda de peso, como para a manutenção da massa muscular. Então a gente simplesmente descartar esse tipo de alimento não faz qualquer sentido, tá? Então vamos lá. O que eu queria falar para vocês também? A grande diferença dos carboidratos bons e ruins. Então isso existe. E onde é que eles estão? No processo de refinamento do carboidrato. O que é o processo de refinamento? Se nós formos ver a estrutura de um grão, ele vai ter 3 partes, que são o farelo, o germe e o endosperma, tá? No farelo que estão as fibras, no germe estão as vitaminas e no endosperma só tem amido, tá? Então o amido é um carboidrato, um polissacarídeo. Então você perde todos os benefícios do farelo, né, com as suas fibras, todo o benefício do germe com as vitaminas. Também tem até gorduras boas, tá? Então você está abrindo mão de um bom aporte nutricional com o refinamento do carboidrato. Então o que aconteceu? Comercialmente é muito mais interessante refinar o carboidrato. Melhora a cor dele, melhora a capacidade de venda daquele produto. Então assim, essa busca da maior vendagem desse tipo de carboidrato criou esse grande mal da nossa alimentação, porque não só eles são pobres no processo de refinamento, como é utilizado uma série de óleos, adoçantes, corantes. Isso tudo tem um objetivo puramente comercial, tá? Tem até conservante, sódio, tudo. Então se você analisa a composição do carboidrato refinado, ele é terrível.
Tá? Então vou dar alguns exemplos aqui, eu estou com uma lista para falar para vocês. Mas o grande ponto do carboidrato refinado, você não tem qualquer saciedade. Tá? Você pega apenas a parte calórica da coisa. Você não se nutre nem um pouquinho com carboidrato refinado. Quer dizer, você come agora, daqui a pouco você já quer comer de novo. Certo? Então o carboidrato nesse sentido ele é bem vilão. Mas será que o vilão não foi o processo de refinamento do carboidrato? Por que nós temos apenas no final do século XX a epidemia de obesidade? Não existiam carboidratos no século XVIII? Certo? Então a gente tem que culpar mais o processo industrial de produção de alimentos com potencial comercial. Aí sim, aí o carboidrato se torna realmente um vilão. Então, fora que tem também alguns carboidratos refinados que têm gordura trans, apesar deles não poderem mais ser produzidos a partir do ano que vem, mas você tem aumento de risco cardiovascular com gordura trans. Tá? E, então eu quero dar uns exemplos aqui, umas coisas comuns. Ó. Por exemplo, biscoito, panqueca, empanados, bolos, certo? Pudim, principalmente, agora uma ressalva, refrigerantes adoçados, isso é um crime. É um crime, você não tem qualquer saciedade, você ingere uma quantidade de açúcar absurda. Então hoje, especialmente a Coca Zero, Guaraná Zero, óbvio que o ideal seria tomar água, mas o sabor do refrigerante zero, ele permite que a gente tenha uma vida um pouco mais real com algum prazer. Mas eu não consigo ficar sem Coca normal. Olha, dá para acostumar. Hoje eu vejo assim, o tanto de pessoas que tomam refrigerante normal, tá? Sabendo que aquilo é uma bomba calórica, é uma bomba de açúcar, que entra tudo no corpo, não aproveita nada. Tá? Então, em seguida, você já continua com fome, quer dizer, você não usou a nutrição de forma inteligente. Você simplesmente pegou aquilo lá porque estava com vontade. Tá? Então, por que ele é tão viciante? Porque ele não sacia nada. Tá? Então, esse é um ponto que eu quero até fazer uma pausa para falar isso. Mas, claro, a gente tem outras situações aqui. Veja, balas, né? Pizza, torta. Isso todos nós sabemos. Mas sempre pense no contexto da industrialização do alimento. Alimentos reais, como as frutas, têm um benefício imenso na alimentação. E eles não podem ser simplesmente proibidos, certo? Então, assim, a minha resposta final para essa pergunta de hoje, que esse é um tema que eu gosto muito de discutir, até se vocês tiverem perguntas eu quero ouvir. Até ouvir aqui a pergunta do Wagner. Bom dia, Wagner. Tá? É uma boa pergunta. Ele falou assim, ele entende que a dieta low carb promove a ilusão de que a pessoa pode comer à vontade, chamado Ed Lipton, né? Então, assim, o comer à vontade, será que é à vontade se há alimentos proibidos? Entendeu? Então você tem uma quantidade liberada dos alimentos corretos. Tá? E assim, se você tem uma alimentação desenfreada dos alimentos corretos, muitas vezes você come por pura compulsão. E aí você vai ter um déficit calórico, você não vai ter déficit calórico nenhum, então você não vai ter redução do peso. Tá? Então, a restrição calórica, ela é uma estratégia ameaçadora para o corpo. Por isso que nós temos ansiedade, por isso que nós temos fome. A ansiedade não é porque nós somos umas pessoas fracas sem força de vontade, é porque o corpo se sente ameaçado. Isso eu falei no 3º episódio. Então, é uma ilusão de que você pode comer à vontade. Se eu te der só o alimento que pode, sim, daí você pode comer mais à vontade. Tá? Então, assim, sempre lembrar que aquela dieta que a gente usou para perder peso vai ter que ser lançada à mão a vida inteira. Quanto mais fora da sua realidade, mais rápido vai vir o efeito sanfona. Certo? Então, assim, obrigado, Laura, pela presença. Então, aqui, bom dia, Angelita. Hoje não perdeu o episódio? Que bom. Rodrigo. Então, assim, gente, essa discussão, eu gostaria até se vocês pudessem deixar comentários, porque hoje ninguém questiona as dietas low carb apenas pelo resultado de curto prazo. Isso é terrível, porque as pessoas estão começando a acreditar que os carboidratos são vilões em todas as situações, de forma alguma. Os carboidratos refinados, sim, esses nós temos que tomar cuidado, mas sempre associa a industrialização do alimento, nunca ao carboidrato em si, certo? Aqui, só agradecer aqui, Rosângela, tudo bem?
Então tá bom, gente? Então, se vocês tiverem algum tema novo, tá? Já tem um cronograma de temas aqui, mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu aborde aqui, estou à disposição. Obrigado pela presença mais uma vez, tá bom? Obrigado pelo elogio, Rosângela. Fantástico é o seu exemplo de superação, tá bom? Então, gente, um abraço. Tá? Na sexta a gente continua com um novo episódio, certo? Abraço para vocês.